Olá pessoal, eu sou Carla Andrade, sou a professora que vai ficar com vocês nessa aula sobre piscicultura. Eu sou engenheira de pesca, tenho mestrado em geologia marinha e agora estou cursando doutorado em oceanologia. Então, fica com a gente e vamos aprender um pouco sobre esse tipo de empreendimento. Primeiramente, é muito importante a gente ter em mãos o nosso planejamento de cultivo, até a venda do seu produto final ao cliente. Dentro deste mesmo planejamento, é importante saber que cerca de 90% do custo fixo operacional é destinado à ração para as tilápias. No entanto, para uma implementação adequada desse tipo de cultivo em conjunto, precisamos saber quais as exigências das espécies-alvo, no nosso caso, da tilápia, as condições de terreno ideal, o clima e os parâmetros da qualidade de água para que o cultivo apresente um crescimento e um desenvolvimento satisfatório com a menor taxa de mortalidade possível. De um modo geral, os cultivos assumem uma taxa de mortalidade natural de no máximo 30% do estoque inicial. Em relação ao terreno, em terrenos onde ocorre uma grande quantidade de ferro e alumínio, não é recomendável a construção de viveiros para piscicultura. Um terreno argiloso é muito mais vantajoso devido à sua capacidade de impermeabilidade do solo, bem como a quantidade de minerais produzidos por esse terreno auxilia no bom andamento do cultivo. Em relação às condições ambientais, no caso das tilápias, temperatura abaixo deste valor causa uma baixa na alimentação e no crescimento dos peixes. A água deve ter boa qualidade, com transparência entre 20 a 40 centímetros de profundidade, a dureza deve estar de 20 a 150 mg por litro e o pH entre 7 e 8. Já a declividade do terreno deve ser de 5% no máximo. Para iniciar esse cultivo, sugere-se que os viveiros tenham a área entre 250 e 2.000 metros quadrados e profundidade entre 1 metro e 1,5 metro. Já a densidade de estocagem não pode ser muito elevada para não ocorrer canibalismo. Também é indicado povoar com algumas carpas capim para ajudar no controle do fitoplâncton e também das macrófitas. Esse tipo de cultivo vem sendo cada vez mais difundido no Brasil e no mundo por ser uma alternativa capaz de incrementar a renda aos produtores. Tem chamado a atenção dos piscicultores brasileiros. Atualmente, a tilápia é o segundo peixe mais cultivado no mundo e o mais cultivado no Brasil. Fatores como a qualidade da carne, a facilidade do manejo e cultivo, a versatilidade e adaptabilidade do peixe facilitam que cada vez mais produtores invistam em empreendimentos aquícolas voltados à produção de tilápia. No Brasil, a região sul recebe destaque como maior produtora de tilápia do Brasil. Por exemplo, no norte do Paraná, onde há a maior produção de tilápia do Brasil. A escolha do local é muito importante. Deve-se evitar áreas de proteção ambiental, áreas com qualidade de água inferior à necessidade do peixe, áreas de paliteiro e áreas com baixo abastecimento hídrico. Em relação às espécies cultivadas, podemos citar o cultivo multitrófico, que é composto por diversas espécies diferentes, desde que estejam atreladas a nichos tróficos diferentes. Assim, esse cultivo dispõe de espécies onívoras, carnívoras, espécies herbívoras que ajudam a controlar a qualidade da água nos tanques escavados. Outro fator é a diminuição do poder de competição dos predadores, devido a um aumento na população do viveiro,
deprimindo as populações de espécies indesejáveis e menos rústicas. Porém, apesar de termos apresentado todas essas vantagens desse tipo de cultivo, deve-se ter cautela antes de se apostar todas as fichas neste modelo de empreendimento. No viveiro escavado, a renovação da água deve ser igual a 10% do volume total. Nesta imagem, vemos alguns exemplos de outras espécies que também são bastante cultivadas no Brasil, com destaque para a região sul, onde predomina carpa, tilápia e o camarão Macrobacter rosenberg. Nesta imagem, o número de propriedades produtoras de tilápia por região no Brasil. Além dos aspectos da qualidade da água e exigências ambientais da tilápia, devemos verificar se a propriedade onde será realizado o cultivo dispõe de infraestrutura adequada em relação à instalação elétrica, disponibilidade de estradas próximas de qualidade, dispõe de internet de qualidade, portos, aeroportos, se o local dispõe de pessoas qualificadas para se trabalhar na propriedade, a disponibilidade de ração ou se há necessidade de produção da sua própria ração, além do fornecimento de alevinos e da mão de obra qualificada para manter as máquinas e motores funcionando no empreendimento. Também o acesso ao transporte para escoamento da produção, a possibilidade de se obter infraestrutura para o manejo adequado dos viveiros de recria sejam bem-sucedidos. Já em relação à preparação dos viveiros, é fato comprovado que a máxima produtividade de um viveiro é obtida quando o pH da água está entre os valores 7 e 8. Caso o pH esteja abaixo dessa faixa, um pouco ácido, é preciso corrigir essa acidez com calcário dolomítico, rico em cálcio e magnésio e também íons essenciais para o desenvolvimento do bentos, ou seja, a comunidade de organismos associados ao solo. As aplicações deverão seguir as seguintes proporções de acordo com a tabela. Essa tabela nos mostra algumas opções de correção de pH em viveiros para cultivo de peixes e camarão, no caso do ideal, para que o pH esteja entre 6 a 7, devemos adicionar calcário agrícola na proporção de 100 gramas por metro quadrado, cal hidratada na proporção 75 gramas por metro quadrado e cal virgem na proporção 55 gramas por metro quadrado. Já em relação ao fundo do viveiro, este deve ser bem nivelado e compactado a fim de maximizar a retenção de água e facilitar a despesca, com a inclinação de 5% em direção ao escoamento, para permitir a drenagem por ocasião de uma despesca total. O fundo deve ser afunilado da parte mais alta para a parte mais baixa do terreno, em forma trapezoidal. O sistema de abastecimento ou tomada de água pode ser feito com um simples canal escavado no solo a céu aberto ou construído em alvenaria, cano de PVC e etc. A ponta do cano ou saída de água para encher o tanque deve estar situada a 30 centímetros de altura, no mínimo, acima do nível da água, para aumentar a aeração do viveiro. Com esses cuidados, podemos iniciar o nosso cultivo da maneira como falamos anteriormente. No final do cultivo, ao chegar aos 6 meses, a despesca deve ser realizada de maneira total. Após a despesca, os peixes devem ser imediatamente congelados, submetidos a um choque térmico com a baixa temperatura para garantir a qualidade da carne e evitar a proliferação de bactérias.
Em relação à estocagem de alevinos, deve-se colocar em torno de 10 alevinos por metro quadrado. Esses alevinos devem ser totalmente machos, devem ter passado pelo processo de reversão sexual através da inclusão do hormônio 17-alfa-metiltestosterona no período larval. A reversão sexual é realizada no início da vida dos peixes, com a adição desse hormônio à ração. Como resultado, há a troca de sexo considerada para a vida adulta. No entanto, as larvas que comem pouco podem não concluir essa troca, e assim o produtor não garantir 90% de machos em cada prole. A reversão sexual, transformando toda a prole em indivíduos macho, é muito importante, pois garante uma maior produtividade, pois os machos apresentam maior taxa de crescimento e ganho de peso que as fêmeas. No caso da fase de engorda, a densidade de estocagem deve ser de entre 2 a 4 peixes por metro quadrado. Essa estocagem deve durar até o abate. Essa estocagem garante a redução da competição por alimento e a redução de danos causados por falta de oxigenação no viveiro escavado. Outro aspecto importante é a realização periódica e constante de biometrias para o acompanhamento do ganho de peso e tamanho dos peixes. A biometria é realizada através da medição do comprimento total de alguns indivíduos e do peso total de cada um dos indivíduos também. Esse é um exemplo de uma planilha bastante utilizada para a realização da biometria. Os peixes capturados para a biometria podem ser pesados juntos e o valor total obtido pode ser dividido pelo número total de indivíduos capturados, obtendo-se assim o valor médio de peso individual de cada peixe. Nesse exemplo, temos um peso total de 985 gramas para 20 indivíduos. Assim, cada indivíduo estará com 49,25 gramas. Os viveiros escavados, construídos nas dimensões indicadas, suportam cerca de 10 toneladas de peixe por viveiro no final de cada ciclo. Assim, cada viveiro poderá suprir cerca de R$ 6.000 em lucro por ano. O peixe, no caso da tilápia, ele leva cerca de 6 meses para atingir 1 kg de peso bruto. Para se produzir cada quilo de tilápia, o produtor investe cerca de R$ 2,30 a R$ 2,50, sendo que o quilo do peixe é vendido por um valor entre R$ 4,50 a R$ 5,00 no peso bruto. Assim, a produção de tilápias é considerada uma das atividades econômicas com maior margem de lucro no menor espaço de tempo em relação a outras atividades, principalmente das áreas de atividades econômicas agropecuárias. Essa rentabilidade, essa margem de lucro, pode ser obtida em espaços não muito amplos. Pequenos produtores de tilápia também podem ter uma possibilidade de margem excelente de lucro através da produção de tilápia. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de todos e até uma próxima oportunidade. Grande abraço e se cuidem!